noite é que Deus exigiu o seu nascimento, e que aquela noite não foi um acidente no universo, não foi um acidente na terra, porque havia um projeto para você. Talvez, pode ser que um ou outro é rejeitado por pai, rejeitado por mãe, ou não conhece os seus pais, mas Deus te conhece, e Ele foi quem te chamou à vida, porque Ele teve um plano e Ele tem um projeto para desenvolver com você. Mas então, como eu tomo parte desse projeto? Muito ser humano vive a sua vida inteira sem saber o propósito dela, sem saber qual foi o projeto para ela. Muitas vezes, ou muita gente, eles passam toda a sua existência tentando entender por que de tanto sofrimento. Deus me esqueceu, Deus não olha por mim, Deus não move nada a meu favor, Deus me abandonou. São frases ou pensamentos que rodeiam talvez a sua vida, mas Deus não te abandonou. O que ocorre é que muitas vezes nós abandonamos a Ele, ou nem tomamos conhecimento da existência dEle, ou se tomamos, não assumimos a paternidade de Deus. É maravilhoso quando nós entendemos quem é o nosso Pai, e amamos a esse Pai, e obedecemos a esse Pai, e fazemos tudo aquilo que Ele nos ensinou. Mas o que ocorre é que o ser humano, se ele conhece a sua paternidade, ele a renega, ele não a aceita. Talvez ele vive a sua vida como se existisse um pai, sim, mas ele lá e eu aqui. Eu vivo a minha vida, ele vive a dele. Como um filho rebelde, que não quis tomar conhecimento do pai que ama. A palavra de Deus fala que havia um jovem, e o seu pai era um fazendeiro, tinha herdades, funcionários, né? E esse pai tinha 2 filhos, e um desses filhos, o mais moço, um determinado momento da sua vida, ele se enche de razão, e ele exige do seu pai, ainda em vida, o seu pai ainda vivo, ele fala: olha, eu quero a minha parte da herança, que eu estou indo embora, eu vou viver a minha vida. Talvez aquele pai tentou até arrazoar com ele, dialogar com ele: não, meu filho, pensa bem, aqui você está em casa, não, eu quero que você viva a sua vida, eu vou viver a minha vida por aí, eu sei o que fazer com a minha vida, eu sei tomar conta do meu próprio nariz, eu quero somente aquilo que é meu, aquilo que eu tenho direito, e eu vou embora. O pai, sem pestanejar, dá aquilo que o filho quer, e o filho vai viver a sua vida longe do pai. O filho vai viver a sua vida como ele bem entende, da maneira que ele sabe viver, da maneira que ele projetou. Mas o que acontece, meu querido, é que quando nós projetamos, quando nós planejamos, quando nós bolamos aquilo que nós vamos viver durante essa vida, nós quebramos a cara, nós batemos com a cara na parede, nós nos decepcionamos, porque os nossos pensamentos são humanos, e eu não sei o que há, eu não sei o que é bom para mim. O meu pai sabe o que é bom para mim, o pai sempre sabe, a mãe sempre sabe o que é bom para os seus filhos. E Deus, sendo nosso pai, Ele com certeza sabe o que é melhor para mim. Às vezes eu penso que é uma coisa, mas Deus sabe o que é. E muitas vezes o pai fala: não, o filho não aceita. Mas na verdade, Deus sempre sabe o que é bom para os seus filhos. E aquele jovem saiu pelo mundo, vivendo a sua vida da melhor maneira que ele achou, que ele encontrou, que ele projetou. E ali todo o seu dinheiro foi embora. E ele entrou numa situação difícil. Até mesmo o anel que o identificava como membro da família, ele teve que se desfazer dele para poder comer. Ficou numa situação deplorável. E quando ele estava no fundo do poço, quando ele não tinha mais a quem recorrer, ele se lembra de alguém. Ele olhou para trás e falou: eu tenho um pai que me ama. Ele está longe daqui, mas eu só vou estar bem quando eu voltar para ele. E ele empreende aí uma caminhada de volta, um regresso para a sua casa. E ele foi pelo caminho pensando: o que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou dizer para o meu pai? Ele sempre teve razão, ele sempre soube o que era melhor para mim.
E ele veio pelo caminho pensando, olha, quando eu chegar lá, eu falo assim, olha, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, eu me desfiz do anel da família. Olha, faça de mim como um dos seus empregados aí, que está de bom tamanho, só me dando comida e um lugar para dormir, tá bom demais para mim. Isso é mais do que eu mereço pelo que eu fiz, pela atitude pensada. Mas quando ele vem caminhando, depois de uma longa jornada de volta para sua casa, diz a Bíblia, que aquele pai ao longe, ele sempre almejava, ele sempre esperava que o filho ia voltar. Há um ditado popular que diz, o bom filho a casa torna. E esse ditado se enquadrou aí nessa passagem. E aquele filho veio, e o pai de longe, quando ele encontra, quando ele vê o seu filho, ele reconhece, mesmo barbudo, mesmo cabeludo, mesmo rasgado, mesmo em farrapos. Ele mais do que depressa vai de encontro ao filho. Ele o abraça, ele o beija, sem se importar com o odor, sem se importar com aquela aparência desleixada, abandonada. Mas ele o abraça, ele o beija, e ele profere uma palavra muito gostosa de se ouvir: eu te amo, meu filho. E ele trata de restituir ao filho tudo aquilo que ele perdeu, tudo aquilo que ele se desfez. Roupas, mandou colocar novas roupas nele, dar um trato nele, mandou separar um novo anel que o identificava como membro da família, como herdeiro novamente, restituiu a sua condição de herdeiro, colocando um novo anel no seu dedo, e mandou fazer uma festa. E assim Deus faz conosco. Muitas vezes você está andando afastado de Deus, vivendo a sua vida da maneira que você bem entende, da maneira que você acha que é o melhor para você, mas olha, você nunca vai saber o que é melhor para você até encontrar com Deus, até conhecer Deus. Você nunca vai saber o que é melhor para você. Quando você conhece Deus, quando você vive com Deus, quando você conversa com Deus por meio das suas orações, por meio da sua palavra, quando você dedica o mínimo de tempo possível para estar lendo a vontade dele para a sua vida. Se você quer conhecer o projeto de Deus para a sua vida, ele está todo gravado aqui nessas páginas, na Bíblia Sagrada. E quando você tem relacionamento com Deus, você sabe o que é melhor para você, porque Ele está em você, através do Espírito Santo. Você passa a ter intimidade com Deus. Você passa a ser reintroduzido na família de Deus. A palavra de Deus diz que a todos que receberam Jesus, que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se transformarem em filhos de Deus. Deus quer restaurar paternidades nesta noite. Deus quer restaurar a condição de filhos nesta noite. Deus quer governar a sua vida a partir desta noite. Você não foi um acidente, você foi projetado. Pode ser que os seus pais não te planejaram, não te projetaram, mas Deus, antes de tudo isso, te projetou. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes de eu te formar no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta para as nações era o que eu tinha em mente. Deus falando. Ele sabe o que quer fazer com você. Ele tem planos para você. Ele sabe onde você vai ser melhor aproveitado. Mas enquanto você não tem relacionamento com Deus, Ele não pode praticar o seu projeto. Ele não pode dar andamento ao projeto dele na sua vida. E você vai ficando para trás. Mas o problema de ir ficando para trás é que você vai ficando para trás sofrendo. Você vai ficando para trás em meio a muitas desilusões. Você vai ficando cada vez mais envolvido em tantas decepções. Você vai querer chorar sozinho. E você vai fazer essa célebre pergunta: por que eu estou aqui? Qual a intenção de Deus em me criar? Deus tem uma intenção maravilhosa. Deus tem uma intenção honrosa para você. Deus tem a melhor das intenções em ter pensado em você para que você existisse hoje. Mas Ele quer praticar isso na sua vida. Ele quer consolidar isso na sua vida. Mas para isso, você precisa ter relacionamento. Você precisa
voltar-se a Deus. Você precisa abaixar as suas armas e se aproximar mais de Deus. Talvez você fale assim: não, mas eu já creio em Deus, eu já creio em Jesus. Muito bem, você crê, que bom, ponto para você. Mas quando é que você vai deixar esse mesmo Deus, quando é que você vai deixar esse Jesus controlar a sua vida? Quando é que você vai passar a perguntar a Ele: o que eu devo fazer, Senhor? O que é melhor para mim, Deus? Realiza o teu plano na minha vida. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero permanecer onde Deus quer que eu permaneça. Eu quero caminhar em direção onde Deus quer que eu vá. Mas Ele é quem controla a minha vida. Você não sabe o que é bom para você. Você pode achar que sabe, como meu filho acha que sabe, como os seus filhos talvez acham que sabe, quando você dá um aconselhamento ou uma orientação. Não, você não sabe de nada, eu que sei. Não, filho não sabe. Quem sabe é pai. E o pai, o verdadeiro Deus, está nessa noite contemplando a sua vida, almejando o momento em que você vai voltar-se para Ele e deixar que Ele controle todo o teu ser, toda a sua vida. Neste momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está nesta hora. Eu quero orar com você. O meu desejo é que você encontre Deus. O meu desejo é que você não passe mais momentos chorando, cheio de decepções e desapontamentos pela vida que você está vivendo. Talvez se eu falo para você nessa noite que Deus muda vidas, que Deus transforma pessoas, que Deus muda horizontes, você vai achar que é um chavão, que é uma daquelas frases fabricadas, né, ou frases prontas. Mas o que eu estou falando nessa noite é de experiência de vida. Aquele que está aqui nessa noite, que já serve ao Senhor, como eu, como outros pastores que aqui estão, nós temos experiência do que nós estamos falando. Eu tenho experiência do que eu estou falando para você nessa noite. Enquanto eu andei sozinho, eu me decepcionei. Enquanto eu andei afastado de Deus, me decepcionei, sofri, chorei, dei passos errados, tomei decisões erradas. Mas viver com Deus, relacionamento com Deus, isso abre horizontes, isso transforma vidas. Cada passo que é dado é orientado por Deus. E cada passo que damos na certeza de que o Senhor está conosco. É essa diferença de vida que eu estou falando aqui nessa noite. É essa mudança de vida que eu estou pregando para você nessa noite. É um novo viver, é um novo pensar, um novo agir. É Deus controlando o seu pensamento, as suas ações. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão tremenda, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele acreditasse, todo aquele que aceitasse o seu sacrifício, não sofresse mais, mas tivesse a vida eterna. Esse trecho está na palavra de Deus escolhida hoje, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Então Deus te amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por você, para morrer pelo assaltante, para morrer pelo viciado. Jesus morreu por toda sorte de criminosos. Jesus morreu pelo pai de família. Jesus morreu pela prostituta. Jesus morreu para o ladrão, para todo tipo de pessoa. Ele morreu para todos, porque Ele quer salvar todos. E aí você fala assim: não, para mim não tem mais jeito. Tem. Porque o sangue de Jesus, diz a palavra, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E eu não quero saber qual é o seu pecado, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus, aquele mesmo que verteu-se na cruz do Calvário, esse sangue nos purifica de todo o pecado. Esse sangue nos limpa e nos torna a nossa vida branca como a neve. Eu nunca vi
a neve propriamente dita, mas pela televisão a gente vê pessoas que vão a Bariloche, né, e Suíça, branca como a neve. A sua vida pode estar negra, pode estar escura, contaminada por todo tipo de pecado, mas não importa qual seja ele, o sangue de Jesus te purifica, me purifica de todo pecado. Feche os seus olhos. Deus querido, Deus tremendo, Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, nós